dia... Que dia que é hoje? 12. Eu pensei que seria 12 mesmo, mas não tinha certeza. Eu quis falar um pouco com vocês aqui, porque eu... Por que não, né, na verdade, né? Por que não? Por que não gravar um vídeo mesmo não sabendo muito o que vai falar? Ontem eu tive, tipo, um dia bem engraçado, né? De noite eu fiquei meio mal, assim, comecei a chorar. Tanto que meu olho tá até agora um pouquinho inchado. Eu tava chorando, eu chorei muito, gente. Porque quando eu comecei a chorar, eu meio que não consigo parar de chorar algumas vezes, sabe? Não sei. Tipo, é crise de choro, né? Eu começo a ficar chorando muito, não consigo parar, né? E aí a tristeza vai aumentando. Eu tinha muito isso no ano passado, né, gente? Acontecia com frequência no ano passado. Mas esse ano foi a segunda vez só. E eu comecei a refletir sobre algumas coisas também, né? Gente, olha a planta que eu comprei. Uma peperônia. Mas, tipo assim, gente, basicamente, tava lidando com um sentimento que eu tenho lidado há um tempo já. E ele meio que veio à tona de novo. Claro que não foi só por isso que eu tava chorando, né, gente? Mas meio que me fez pensar sobre isso. Aí eu comecei a gravar despretensiosamente e veio à tona, assim, esse pensamento na minha cabeça e eu comecei a falar, né? Aí eu comecei a dar um contexto sobre como e quando começou esse sentimento na minha vida. A partir de 2024, eu comecei, tipo, a sentir um desconforto, né? Algumas coisas. Coisa que jovem faz, sabe? Sair, beber. Tipo, era como se minha vida fosse isso, entendeu? Como se o que importasse fosse só isso, sabe? Fosse só sair e só, entendeu? Tinha feliz quando eu saía com meus amigos. E não é que não era mentira, gente. Eu realmente acabava que eu ficava mal, entre aspas, dia de semana, né? Que eu não saía, eu tava em casa, tava na escola. Mas por duas razões. Primeira, porque eu verbalizava isso. E segunda, porque nem dava chance, gente. Era como se não existisse importância para outros dias da semana na minha cabeça, entendeu? É como se fosse só, tipo, uma espera pro final de semana, entendeu? Os dias de semana. Sendo que, na real, não tem nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem tudo... Tudo tem sua importância, sabe? Eu meio que rebaixava, sabe? Achava que era desimportante, assim. Achava que era desimportante, sabe? Os dias de semana, entendeu? E não só os dias de semana, na verdade, é um meio de falar, na verdade. Era como se a minha vida, a minha existência, a minha vida pessoal, individual, fosse secundária, né? E eu não percebia isso, eu não percebia mesmo. E, tipo assim, pensando dessa forma e agindo dessa forma, como se tudo que importa é quando eu saio pra beber com os amigos. Quando eu saio, às vezes nem pra beber, só pra, tipo, só sair mesmo pra curtir. Tipo, na casa de alguém e tal. Como se fosse só importante pra mim isso, entendeu? Só o que importa, só o que é importante é quando eu saio com meus amigos. Só tô feliz quando eu tô com meus amigos. E quando eu penso assim, eu ajo dessa forma, eu não, sem perceber, eu tô colocando a minha pessoa, né, como secundária na minha própria vida. E eu tava fazendo muito isso desde 2024. Tanto que, como resultado, gente, o que acontecia? Uma autoestima super baixa, eu era muito insegura, né? E não era nem só com questão de aparência, gente, era insegurança com o seu valor, sabe? Às vezes as pessoas acham ou confundem, né, insegurança só com aparência, mas é um lado da insegurança, entendeu? Normalmente a insegurança, ela é com o seu valor, entendeu? Como pessoa. Mas eu não percebia, né? Eu não tinha essa noção que hoje em dia eu tenho. Tanto que eu nem sei como que é que eu entendi isso, ou quando que foi que eu entendi. Eu sei que uma hora a minha consciência chegou em relação a isso, né? E, bom, em 2024 eu comecei a sentir um desconforto já nas coisas que eu fazia, sabe? Era um desconforto leve, mas eu não percebia muito, eu não estava na mesma mentalidade, entendeu? Eu não... nem sequer me ouvia, sabe?
Eu acho que ainda tá também um dos segredos pra gente começar a crescer, é a gente se ouvir, sabe? Tipo, tinha uma parte de mim que já falava que isso não era o que ela gostava, de verdade. Mas eu nem sequer ouvia esse lado meu, sabe? Eu achava que... Sei lá, não sei o que eu achava, na verdade. Eu achava que talvez era o que eu tinha que fazer, sabe? Eu acho que todo mundo fazia assim, então eu tenho que seguir o caminho. Talvez era o que eu pensava. Por não me valorizar, entendeu? Por não cultivar a minha essência, a minha pessoa, sabe? Acabou que... né? Se tornou um pouco recorrente essa mentalidade, né? E aí só vai crescendo, né? Era assim minha vida. Né? Conforme o ano foi passando, essa sensação foi só aumentando, né? E no final do ano eu decidi que, tipo assim, cara, não quero mais isso pra mim. Eu pensei que as pessoas... Eu achava que o problema era com as pessoas, gente. E esse que eu acho que o nosso maior erro é achar que o problema é as pessoas que a gente tá convivendo, né? E não é. E, gente, eu achava realmente... Minha mãe me dizia que o problema não era as pessoas que eu tava saindo, e sim eu. E eu acabei tipo assim, não, mãe, não é. Mas na real era. Só que eu queria me enganar, eu acho. E acabou que, gente, dito e feito, cara, se você não muda, as coisas vão se repetir, entendeu? Porque quem tem que quebrar o padrão é você, entende? Então, o que aconteceu comigo, gente? Eu saí desse grupo de amigos por um tempo, e aí comecei a sair mais com outras pessoas. Só que, gente, outras pessoas que eu conhecia, era a mesma coisa, entendeu? Era mesmo... Só mudou as pessoas, só que as situações eram as mesmas, entendeu? E aí depois, gente, eu não quebrei o ciclo nessa época, tá? Eu podia muito bem ter quebrado, mas eu não consegui. Eu acho, justamente por não me conhecer tão bem quanto eu me conheço hoje, eu acho que hoje em dia eu me cultivo muito mais do que antigamente, sabe? Antigamente eu acho que eu tava muito atordoada nessa mentalidade superficial que a maioria dos que a maioria dos jovens hoje em dia tem. De farra, sabe? E não é nem falando mal da farra, gente. Eu gosto às vezes de uma farrinha também, né? Nada demais. Mas como se fosse o centro de tudo, entendeu? E não é pra ser, entendeu? O centro de tudo é... O principal da sua vida é você sair, entendeu? Muito feliz só quando você tá na farra, entendeu? Porque aquilo lá, gente, pode ser divertido também, pode ser uma coisa que te dá alegria. Mas não pode, não deve nunca ser a única coisa que te dá alegria. Isso se tornava realidade justamente porque eu pensava tanto que aquilo era verdade que eu nem tentava mudar aquilo, que eu aceitava como fato absoluto, né? E aí em 2024, no final, eu falei assim, eu não quero mais isso pra minha vida, não quero mais essas pessoas, eu vou me isolar. Foi muito bom, inclusive, esse tempo, gente, eu fiquei isolada, assim. Eu chamo de isolamento porque realmente eu não saía mais de casa. Porque, tipo assim, antes eu saía, tipo assim, quase que todo final de semana. Nessa época eu comecei a estudar muito, tanto que muita coisa que hoje em dia eu sei foi por causa dessa época que eu fiquei realmente isolada, né? Depois, nessa época foi, acho que, essencial pra mim, porque eu aprendi a me amar. Eu comecei a aprender a me amar, na verdade, né? Nesse meio tempo, em 2024 e 2025, né? Do final até o comecinho. E gente, tem vários cadernos que eu comecei a escrever dessa época, porque eu comecei a estudar muito, gente, muito, tipo, sabe, por diversão, cara. E é isso que eu tô falando, entendeu? Você cultivar seus gostos, entendeu? Não importa qual seja, entendeu? O meu nessa época era entender mais sobre política e tudo. Então eu comecei a estudar muito sobre isso. E foi uma coisa que foi muito boa pra mim, sabe? Que me fortaleceu, me fez me reencontrar, sabe? Não é sobre estudar, não é sobre isso, é sobre você se cultivar, entendeu? Se você gosta de estudar alguma coisa, estuda, você vai se reencontrar lá, você vai se encontrar lá, entendeu? Porque é uma coisa que te alimenta, entendeu? Alimenta seu ser. Aquilo que sua alma gosta, uma coisa que te cativa naturalmente. Oi, amigas, vim explicar pra vocês aqui melhor, porque ficou meio confuso agora na edição do vídeo, então eu vou dar um contexto aqui pra vocês. Bom, teve essa época de isolamento aí, que realmente foi bom pra mim me reencontrar, né? E aí tá, e depois nesse período, que foram 3 meses, que foram nas férias, né? Voltei assim, no outro ano, uma pessoa diferente, assim, eu tava me sentindo uma pessoa mais confiante, uma pessoa
que não exaltava mais aquela coisa de sair e tal. Eu reencontrei meus amigos antigos, meu grupo de amigos antigos, e eu percebi que, na real, nunca foi eles a questão ali. Eu percebi isso e voltei a falar com eles. Até hoje são pessoas que eu tenho muito carinho, muito amor no meu coração. Porém, ao voltar a sair com eles, eu comecei a talvez repetir um pouco do meu comportamento antigo, mas de uma outra forma, assim, sabe? É um pouquinho diferente. Bom, já tava claro que a questão ali não eram meus amigos, né? Mas eu comecei a sentir um desconforto ali e comecei a questionar em relação ao lugar que eu tava frequentando. Não eram todos os rolês com os amigos que eu senti que não tinha a ver comigo. Tinha vezes com meus amigos, em lugares específicos com meus amigos, que eu me sentia completamente bem, que era super bom, que era saudável pra mim. Só que muitas vezes eu me via fazendo ou estando em algum lugar que não condizia com quem eu era e com o que eu realmente almejava. Então, era natural que eu não me sentisse satisfeita naquele ambiente. Só que havia uma lacuna ali. Eu não sabia o que é que eu queria, entendeu? O que é que eu almejava, o que é que condizia comigo, quais hábitos se condiziam comigo realmente. Eu não estava sabendo visualizar aquilo. Por continuar frequentando ambientes que não me satisfaziam, eu não conseguia abrir espaço para mim poder saber o que é que eu realmente queria. E eu tô indo num lugar onde realmente me faz bem, ou tipo, eu só vou porque todo mundo vai naquele lugar. Aqui, gente, a gente pode até olhar para lugar, né, e ir então lugar como uma metáfora também para atitudes, né? Tô falando no âmbito geral aqui. Essa contradição entre o eu e as atitudes do eu nos afasta da nossa essência. Porque é importante ressaltar que muitas das nossas atitudes são induzidas, né? Por padrão de comportamento, influências, coisas assim, né? Tem influências que são tão sutis que a gente não percebe. As pessoas normalizam uma conduta específica, uma atitude específica e a colocam como modelo, né? A gente tem essa tendência a concordar com a maioria. Então, é muito importante a gente se conhecer e realmente ver o que realmente faz sentido pra gente na nossa vida.